Fala, povo de Deus, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Guilherme Lopes e eu quero falar com você sobre a Palavra de Deus. Nesse vídeo eu trouxe um tema que na verdade é um tema que tem despertado não só o meu interesse, com certeza, mas o seu também, o da igreja ou dos cristãos, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nos últimos dias nós temos visto muitos sinais, muitas notícias boas, mas ao mesmo tempo muitas notícias ruins, notícias de guerras, de rumores de guerras, que têm nos assustado. Então, meditando um pouco na Palavra de Deus esses dias, eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês também daquilo que Deus tocou no meu coração. Eu gostaria de ler a Palavra de Deus com você agora, para iniciar esse vídeo, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Então veja que quando se trata deste assunto, quando se trata da volta do Senhor Jesus, nós temos inúmeros versículos na Palavra de Deus. Nós temos muitas orientações, nós temos textos que vão relatar literalmente os sinais que iriam acontecer. Mas sempre que nós vemos falar, ou que nós ouvimos falar através da palavra, daqueles eventos futuros, nós também precisamos ter em mente que é importante nos munir com a palavra de Deus, com a santificação e, sobretudo, com a oração. Então, o apóstolo Pedro, há mais ou menos 2000 anos atrás, já nos alertava sobre o fim de todas as coisas. Você viu que no vídeo eu coloquei que o fim é só o começo. Mas quando nós falamos o fim de todas as coisas, é o fim das coisas conhecidas, o fim deste céu, dessa terra, da maldade, daquilo que nós temos visto aqui durante a nossa vida. E Pedro diz, o fim destas coisas está próximo. Sejam criteriosos, dediquem-se à oração. Ele fala também que nós devemos estar alertas. Então, são conselhos que nós devemos ouvir e guardar no coração para que essas notícias que nós temos visto e ouvido não nos atemorizem. Porque de fato isso acontece. Eu me recordo dos Tessalonicenses, você já deve saber disso também. Quando Paulo escreve a carta, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo tem em mente justamente que muitos dos cristãos na cidade de Tessalônica estavam desesperados a respeito do assunto da volta de Jesus. Eles acreditavam que ou Jesus já teria voltado, ou ele voltaria e eles não iriam ver. Muitos tinham medo, não tinham esperança. Então, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que é clara em alertar os sinais, é clara também em nos orientar o que nós devemos fazer com relação a eles. E aqui, no apóstolo Pedro, nos ensina a estar alertas, a ser criteriosos, ou seja, a ver bem, a olhar aquilo que nós temos visto, receber todas as coisas, mas reter o que é bom e dedicar a oração. Eu trouxe aqui o texto de Mateus 24, talvez seja o texto de maior referência quando nós falamos nesse assunto, porque foi, claro, o próprio Senhor Jesus que nos alertou sobre esses sinais. A partir do versículo 4 de Mateus 24, diz assim: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, quando eu olho para esses sinais, para esses eventos que nós temos testemunhado, guerra no Oriente Médio, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, Israel e os países árabes têm travado uma batalha que muitos jornalistas dizem que estão se iniciando, ou está se iniciando uma guerra iminente no Oriente Médio, guerra de proporções ainda talvez não vista nas últimas décadas, Então, nós olhamos para esses sinais e olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus já tem nos alertado sobre isso. Jesus, nesse texto, ou nesse trecho que eu li aqui, de Mateus 24, a partir do versículo 3, 4 até o versículo 14, Jesus nos orienta sobre o princípio das dores. Está aqui no versículo 8, ele diz: Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. E não foi à toa que Jesus usou esse termo, princípio das dores. Jesus queria exemplificar com esse termo aqui
ele quis fazer um paralelo, por exemplo, com a relação das dores de parto, as mulheres grávidas. Você sabe que quando a mulher grávida está prestes a dar à luz, ela sente muitas dores, essas dores se intensificam. E o intervalo entre uma contração e outra diminui à medida que a hora do parto se aproxima. Então, quando Jesus nos mostrou esses sinais, ele quis não só que nós olhássemos para os sinais, mas ele quis também que nós olhássemos para a intensidade com a qual esses sinais têm ocorrido. E, meu irmão, não preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nos últimos séculos, nos últimos 2 séculos para cá, nós temos visto uma intensificação enorme desses sinais. Por exemplo, Jesus fala de guerras, fala de fome, fala de terremotos. E da década de 50 para cá, se você não sabe, tem ocorrido o maior número de terremotos da história, terremotos nunca antes vistos. Por exemplo, aquele de 2011, causando aquele tsunami lá no Japão. Então, tudo isso são sinais da volta de Jesus, sinais, na verdade, da manifestação do anticristo. E se você quiser saber mais sobre isso, nós teremos um vídeo aqui no canal também falando sobre anticristo, falso profeta. Então eu peço que você que está assistindo nesse momento, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos. Amém? Então veja que Deus tem mandado muitos sinais para o seu povo, para todos os povos. E nós devemos estar atentos, dedicar-nos à oração, como diz o apóstolo Pedro. Mas nós não devemos ter medo, porque esses sinais, na verdade, para o povo de Deus, para aqueles que estão preparados, são sinais de esperança. O apóstolo Pedro também, na segunda carta que ele escreve, no capítulo 3, versículo 3, ele diz: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É por isso que nesse vídeo eu chamo de a volta de Jesus, o fim é só o começo. Porque, na verdade, o fim de todas as coisas, como a palavra de Deus diz, não é como, por exemplo, as indústrias de Hollywood querem nos passar. Um final catastrófico, onde todas as pessoas vão deixar de existir, onde o mundo inteiro vai acabar com um meteoro. Não é bem assim. Na verdade, nós sabemos que Jesus virá, ele julgará o mundo com justiça e com equidade, e ele transformará esta terra, os céus, em nova terra e novos céus. E essa é a nossa esperança. Essa é a esperança daqueles que estão com a sua fé depositada no Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que nós devemos seguir em paz com todos e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é preciso, além de dedicarmos na oração, também dedicarmos na santificação. Porque através da santificação, através da fé na pessoa de Cristo Jesus, nós temos condições de enfrentar estes e outros sinais que virão da forma que agrada a Deus. Então, meu irmão, essa é uma reflexão pequena, apenas para que nós possamos ter em mente que esses eventos aqui que nós estamos vivendo hoje, que irão se intensificar ainda mais, são eventos já preditos por Deus antes. E que Deus quer que nós olhemos para esses sinais e tenhamos fé naquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que tem prometido. E a palavra de Deus é clara. Apocalipse 21, do versículo 1 e 2 diz: Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa continuar te abençoando e que Deus nos dê sabedoria, coragem e fé para passar por esses sinais, enfrentar aquilo que nós teremos de enfrentar pela frente, mas com esperança, com fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe.